digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto aí. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, né, irmão? Estamos aqui reunidos para mais um dia de imersão no Apocalipse. Quem estava aqui ontem aí que recebeu da parte de Deus? Glória a Deus. Hoje temos porção dobrada. Quantos se lembram aí da passagem de Eliseu e Elias? Ele falou: eu quero a porção dobrada da tua unção profética. Lembra? Hoje vai ser porção dobrada, viu, gente? Glória a Deus. É a nossa segunda aula da imersão agora. E às 18 horas teremos a nossa terceira aula. Hoje é a maior parcela. Você está pronto para receber? Quem está comprometido aí ainda? Glória a Deus. Amém, irmãos. Com certeza vai ser uma grande bênção. Muito obrigado, queridos irmãos. Vocês são ótimos. Bem-vinda no louvor, viu, varão? Glória a Deus. A obra de Deus aí, ó. Meu amigo. Deus é assim. Deus é tremendo. Amém. Uma salva de palmas aí para o Ministério de Louvor. Povo ungido, né? Glória a Deus. Que maravilha. É fácil adorar com eles, né, irmãos? Glória a Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos à imersão no Apocalipse, não é? Essa é a nossa segunda aula. E nessa série de 4 aulas, nós estamos mostrando como é possível interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. E nós temos 2 formas de mostrar que é possível. A primeira forma é através dos depoimentos e testemunhos de pessoas que já fizeram, né, o curso Apocalipse em poucas horas e conseguiram interpretar todo o livro junto comigo. Então você vai ver muitos depoimentos durante esses dias aqui, ok? Também eu vou mostrar que é possível interpretar o livro abrindo o método judaico e mostrando para você a sua eficiência. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos interpretar o texto mais difícil de toda a Bíblia, que é o texto de Apocalipse, capítulo 17. Vamos botar o método judaico à prova e ver se ele realmente funciona, né, irmãos? Então, com certeza será uma aula poderosa. Amém? Então, vamos lá. Quero pedir aos irmãos que coloquem o slide aí para a gente se guiar através dos slides. Aula parte. Eu vou mostrar uma aula com conteúdo dinâmico, uma aula em forma de documentário, como você viu aqui ontem, não é? Para a gente poder ganhar tempo. E nessa aula, estilo documentário, eu vou te mostrar a segunda barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. Ontem você conheceu a primeira barreira, que são os parênteses do livro, não é? E a gente descobriu uma forma de vencer essa barreira, separando os parênteses das séries de juízo, usando a técnica de separação dos parênteses. Ok? Então hoje você vai conhecer a segunda barreira. Pode passar o próximo também. Eu vou te ensinar uma técnica de rastreamento que torna possível você interpretar vários símbolos e figuras que aparecem no livro do Apocalipse. Eu vou te ensinar essa técnica de rastreamento também. Pode passar o próximo. Com essa técnica de rastreamento, na prática eu vou te mostrar quem é a mulher de Apocalipse 12. Quem é essa mulher, hein? Alguns dizem que é Maria, outros dizem que é a igreja, outros dizem que é Israel. Quem é essa mulher de Apocalipse 12? Então, eu vou te mostrar, usando essa técnica de rastreamento, quem é a mulher de Apocalipse 12. Essa é a primeira parte da aula, ok? A segunda parte é uma aula prática, uma imersão no livro. E nessa aula prática, eu vou te dar uma regra do método judaico. E a regra é a seguinte: respeite quem? Respeite o autor do livro. Parece uma coisa que não faz muito sentido, mas você vai perceber o quanto essa regra é importante. É preciso respeitar o que João está falando, porque as pessoas acham que chega no Apocalipse, você pode inserir ali o que você quiser. O cara chega com essa regra aí, a gente vai fazer um estrago na interpretação, viu? O estrago que eu estou falando é no sentido bom. Amém? Vamos interpretar passagens complexas e difíceis usando apenas essa regrazinha.
respeitando o que João está dizendo. Amém? Glória a Deus. Coisa boa, né? Segue aqui em frente. Eu também vou te mostrar quem é o dragão de Apocalipse 12, mostrando, aplicando essa regra. E também aplicando essa mesma regra, quem é a grande prostituta de Apocalipse 17. Usando só essa regra. Uma regra só, pastor? É. Olha só o quão abençoada é a regra. É só respeitar o que João está dizendo e a gente tem sucesso, então, na interpretação do livro. Glória a Deus. Amém. Então, pode passar o próximo. Como a gente também vai falar futuramente para as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, está sendo gravado, não é? Então, você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e também compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Você pode compartilhar no grupo da família, no grupo aí da sua igreja, que você faz parte. Também, você deve compartilhar com o seu pastor o conteúdo que você está consumindo, para ver se tem um selo de aprovação dele ou não, né? Glória a Deus. Então, você que está aí, pode compartilhar com o seu pastor, eu falo isso sem medo, porque eu estou respaldado aqui pelas Escrituras. Amém, irmãos? Pode mostrar para ele aí e ver se ele está de acordo ou não. Então, se inscreva, compartilhe e curta esse conteúdo. Se você puder, deixe um comentário e diga o que você achou da aula de ontem. Amém? Glória a Deus. Então, pode passar o próximo, por favor. Então, vamos ter agora a aula dinâmica. Quero pedir à nossa irmã que prepare o primeiro vídeo. Nós vamos passar agora a nossa aula dinâmica e depois da aula dinâmica nós vamos então voltar aqui com a nossa aula prática. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, pode colocar a aula dinâmica, por gentileza. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Elton e quero compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que eu tive no curso de escatologia. O pastor Antônio Lira é um mestre por excelência e ele ensina de uma forma fantástica e simples. Você entende tudo de uma forma muito simples, mesmo sendo profundo no conhecimento. Ele se torna tão simples para você, porque a forma que o Espírito Santo conduz ele é maravilhoso. Amém? E eu tenho certeza que o seu entendimento vai se abrir. Não importa se você é de outra denominação, não importa se você tem função dentro da igreja, no ministério ou não, esse curso é para todos, porque é para esclarecer a mente da igreja, é para esclarecer a sua mente referente àquilo que vai acontecer nos últimos dias. Curso que é um divisor de águas para a nossa vida, que gostamos de pregoar a palavra do Senhor. Aconselho a você a fazer esse curso, porque é um curso poderoso, tá? Ministrado pelo professor Antônio Lira. Então o curso é todo baseado na palavra, tá? Cada passagem do Apocalipse, né? Toda divisão do Apocalipse ali é mostrada na palavra, tá, querido? Então, você que muitas das vezes pensa que o Apocalipse, o livro do Apocalipse é um fantasma impossível de ser interpretado, eu te aconselho, tá, a fazer esse curso, que vai ser muito gratificante para você e você vai entender, tá, muitas coisas que você não entendia. A graça e a paz abundante. Estou passando aqui para testemunhar um pouquinho acerca do curso avançado de escatologia do pastor Antônio Lira e falar que simplesmente esse curso é maravilhoso. A escatologia nos dias de hoje é um assunto muito polêmico e às vezes muito até polarizado e até mal interpretado por muita gente. Mas nesse curso o pastor faz justamente uma exposição muito clara de toda a escatologia, trazendo textos do Antigo Testamento, os textos principais do Evangelho, as profecias dos profetas maiores e menores, do livro de Apocalipse. Tem um guia completo de toda a interpretação do Apocalipse, tem masterclass falando sobre o Anticristo. Enfim, é de suma importância consumir esse conteúdo saudável de escatologia, baseado unicamente nas Escrituras, para que a gente não fique temeroso. Porque, infelizmente, muito do que a gente tem aprendido em escatologia em diferentes lugares nos traz medo, traz receio de se certos eventos vão acontecer ou não, se nós vamos passar pela tribulação. E o pastor Antônio Lira traz esclarecimento de tudo isso, de todos os textos, e não resta margem para dúvida alguma. É realmente um curso que transforma a vida de quem faz. Olá, aqui é o professor Antônio Lira e estamos na Semana do Livro do Apocalipse. E nessa série de vídeos eu estou apresentando o método judaico de interpretação,
o método que torna possível qualquer pessoa interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. E nesse vídeo eu estarei te mostrando a segunda barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse e o caminho que você deve trilhar para superar essa barreira. Também eu vou te ensinar uma técnica de rastreamento bíblico do método judaico, que vai te ajudar a interpretar a maioria dos símbolos e figuras existentes no Apocalipse. Usarei essa técnica para interpretar o texto da mulher de Apocalipse 12. Faremos um exercício juntos, na prática. Milhares de pessoas em todo o Brasil, e até mesmo fora dele, já se expuseram aos meus ensinos e puderam avançar de forma significativa no conhecimento bíblico. E muitas delas puderam entender o livro do Apocalipse pela primeira vez. No nosso primeiro vídeo eu mostrei os 3 principais erros cometidos por aqueles que tentam interpretar o livro do Apocalipse. E também mostrei a primeira barreira que impede as pessoas de entendê-lo, que são os parênteses do livro. Estes parênteses estão compreendidos entre o capítulo 6 e o 19. Vimos que os parênteses do livro do Apocalipse são diferentes dos demais parênteses encontrados nos outros 65 livros da Bíblia. São diferentes por 2 motivos. O primeiro motivo é o seu conteúdo. Os parênteses do livro do Apocalipse contêm saltos e antecipações de eventos que ainda não aconteceram dentro da sequência cronológica do livro. O segundo motivo são o tamanho dos parênteses. Os parênteses do livro do Apocalipse são enormes e ocupam capítulos inteiros, às vezes com sequência de 1, 2 e até 4 capítulos seguidos. Vimos no nosso primeiro vídeo que esses 2 fatores bagunçam a sequência cronológica na cabeça do intérprete, causando desorientação. Por causa desses fatores, em um dado momento, ele não sabe mais o que está lendo. Se está lendo as séries de juízo, selos, trombetas e taças, ou se está lendo os parênteses. Eu mostrei que para superar essa primeira barreira, o método judaico possui a técnica de separação de parênteses, onde estudamos separadamente os parênteses das séries de juízo. No primeiro vídeo eu mostrei os vários benefícios que essa técnica traz. E também deixei um arquivo em PDF com essa separação já realizada. Fiz a separação das séries de juízo dos parênteses na versão revista e atualizada. Portanto, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá e assista. Talvez você esteja se perguntando: o método judaico para interpretar o livro do Apocalipse só funciona com pastores e ministros experientes na palavra? Eu sou um novo convertido ou nova convertida e não conheço tão bem a minha Bíblia. Será que o método vai funcionar para mim? Eu quero te dizer que o método funciona com qualquer pessoa que tenha interesse de estudar a Bíblia, mesmo se essa pessoa for um completo iniciante no estudo das Escrituras. O método judaico já foi testado inúmeras vezes e se mostrou eficiente em todas elas. Suas chaves e técnicas de interpretação vão te conduzir do absoluto zero para a completa interpretação do livro, do capítulo 1 ao 22. No início desse vídeo, vimos 3 depoimentos. Vimos o depoimento do pastor Elton, um homem já com experiência nas Escrituras. Vimos o depoimento do nosso irmão Haroldo e do irmão Kainan, ambos sem nenhum cargo no ministério. Estes irmãos são pessoas comuns que tinham simplesmente a vontade de avançar no conhecimento bíblico e aprender a interpretar o livro do Apocalipse. O próximo depoimento vai te mostrar que para o método judaico funcionar, você só precisa de uma coisa: a vontade de aprender. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o ministro Jean, sou de Salvador, Bahia. Pela misericórdia de Deus, ministro de louvor e da palavra de Deus. Sou completamente cego e venho falar acerca do curso Apocalipse no método judaico, do pastor e professor Antônio Lira, um homem usado por Deus, verdadeiramente conduzido pelo Espírito Santo. Este curso foi um divisor de águas em minha vida, pois o livro do Apocalipse, que antes
Era um livro muito difícil a minha compreensão. Se tornou algo muito simples de se compreender, graças aos ensinos muito claros do pastor e professor Antônio Lira. Eu sou cego, mas consegui aprender facilmente através deste curso. Ele é muito claro, muito explicativo, de fácil compreensão. Tenha a certeza que vale muito a pena e você vai crescer muito na graça e no conhecimento de Deus. Se eu que sou cego consegui, você também consegue. E eu te incentivo a se inscrever neste curso e abrace esta oportunidade que Deus está lhe concedendo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a tua vida e para a tua casa. Veja que história incrível de superação e força de vontade. Mesmo sendo deficiente visual e sem poder ver as imagens por causa da sua deficiência, o irmão Jean conseguiu entender todo o livro do Apocalipse só ouvindo as aulas. Isso mostra o quanto o método judaico é eficiente para ajudar qualquer pessoa a interpretar todo o livro do Apocalipse. Foi para ajudar pessoas como essas que eu passei a ensinar o método. Sem mais delongas, deixa eu te mostrar mais uma barreira que impede as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse e o que fazer para superá-la. Segunda barreira, a falta de conhecimento prévio do que foi dito nos outros 65 livros. A grande maioria das pessoas não percebem que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E por ser o último livro da Bíblia, de uma série de 66 livros, seria um erro querer entendê-lo sem ter o conhecimento prévio do que aconteceu antes, nos outros 65 livros. Seria como querer entender um filme de 3 horas assistindo os últimos 5 minutos. Fica impossível entender um filme de 3 horas assistindo apenas os 5 minutos finais. Porque para se entender uma história é necessário tomar conhecimento de todo o contexto. Esse é um dos problemas do porquê a maioria não entende o livro do Apocalipse. Querem compreender o livro usando apenas as informações contidas nele, quando na verdade ele é o desfecho de um conjunto de 66 livros. O livro de Gênesis mostra o começo de tudo e o livro do Apocalipse mostra o final de tudo. O livro do Apocalipse é como se fosse um grande terminal de trens, onde ao final do dia todos os trens se encontram. Ali, no livro do Apocalipse, todos os outros 65 livros da Bíblia se encontram para mostrar o desfecho de tudo. Sendo o livro do Apocalipse o desfecho de tudo, a maioria dos símbolos e figuras existentes nele já foram apresentados antes, em figuras, símbolos, expressões, ideias equivalentes e também nas profecias, nos outros 65 livros. Portanto, para entender o Apocalipse, você terá que rastrear toda a sua Bíblia, buscando os textos que se conectam com as figuras, com os símbolos, com as ideias equivalentes e também com todas as profecias que se cumprem no livro. Pois apenas com essa conexão será possível desvendar com segurança muitas passagens do livro do Apocalipse com 100% de certeza. No nosso primeiro vídeo, eu ressaltei a importância de se usar a Bíblia para interpretar ela mesma, e que o sucesso do método judaico se dá por respeitar à risca essa regra. Lembra do que o aluno Kainan disse? Para refrescar a sua memória, deixa eu colocar um trecho da sua fala novamente. Ele disse: conteúdo saudável de escatologia baseado unicamente nas Escrituras. Todos que se utilizam do método judaico são unânimes em afirmar que o conteúdo é baseado nas Escrituras. Lembra também que no primeiro vídeo eu disse que o Apocalipse bebe na fonte da própria Bíblia? Pois é, vamos colocar à prova essa declaração. Deixa eu te dar um exemplo de como se deve interpretar o Apocalipse usando a própria Bíblia para isso, pois a maioria dos símbolos e figuras que aparecem nele já foram apresentados antes nos outros 65 livros da Bíblia. Nesse caso, é só rastrear. Eu vou te ensinar agora uma técnica de rastreamento bíblico que vai te ajudar a interpretar muitos símbolos e figuras
que aparecem no livro do Apocalipse. Nesse exercício, vamos responder a seguinte pergunta: quem é a mulher de Apocalipse 12? Para responder a essa pergunta, vamos direto para o texto. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Apocalipse 12, versículos 1 e 2. Vemos nesse texto 3 elementos: sol, lua e 12 estrelas. Se você usar uma Bíblia com concordância ou uma barra de pesquisa de uma Bíblia online e pesquisar essas 3 expressões em um mesmo texto, a primeira ocorrência vai nos levar direto para Gênesis 37, onde as expressões aparecem juntas. Veja: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis 37, versículo 9. Esse texto trata da formação da nação judaica. O sol é Jacó, a lua é Raquel e as 12 estrelas são os 12 patriarcas. Obviamente que José é a 12ª estrela. Usando a Bíblia para interpretar ela mesma, nós de cara já temos uma sinalização de que a mulher de Apocalipse 12 talvez seja a nação de Israel. Muita gente afirma que essa mulher é a igreja, mas acho pouco provável que seja a igreja, por 2 razões. A primeira razão é a condição que a mulher aparece no texto. O texto diz que a mulher está grávida, e Jesus não vem buscar uma mulher grávida, ele vem buscar uma virgem pura que aguarda o seu noivo. Jesus vem buscar a sua igreja por meio do arrebatamento antes da tribulação começar. Ele virá de forma secreta e invisível buscar a sua virgem. A segunda razão que nos mostra que a mulher de Apocalipse 12 é Israel e não a igreja é o termo mulher. Deus nunca chamou a igreja de mulher na Bíblia, no sentido de relação entre mulher e marido. A igreja é a virgem, ou seja, ainda não vive com seu marido, ainda não teve relação com ele. A igreja aguarda o seu noivo vir buscá-la para as núpcias, diferentemente de Israel, onde a nação é tratada na Bíblia como mulher e Deus como sendo seu marido. Essa relação de marido e mulher é relatada em diversas passagens, como Isaías 47, do 7 ao 9, Isaías 54, versículos 5 e 6, Isaías 66, versículos 7 e 8, Jeremias 4, 31, Miqueias 4, do 9 ao 10, Miqueias capítulo 5, versículo 3 e Oséias capítulos 1, 2 e 3. Vou ler Isaías 54, versículos 5 e 6. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Isaías 54, versículos 5 e 6. Perceba que em todas essas passagens, Israel é a mulher e Deus é o marido. E isso faz muito sentido, pois do relacionamento de Israel com Deus nasceu o Messias, que há de reger todas as nações. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Apocalipse 12, versículo 5. A partir de agora, vamos rastrear a expressão dores de parto, ou uma ideia equivalente a essa expressão. O texto diz: e a mulher estava grávida, sentindo dores de parto. Será que a Bíblia tem uma ideia equivalente da nação de Israel sentindo dores de parto, assim como a mulher de Apocalipse 12? Ou seja, será que a Bíblia apresenta a ideia de dores de parto apontando para a nação de Israel?
Usando a Bíblia para interpretar ela mesma, nós vamos perceber que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento nos revela que a nação de Israel será protagonista na tribulação e sofrerá dores de parto. Os profetas Jeremias e Isaías revelaram isso, como veremos a seguir. Como uma mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores no mundo. Isaías 26, versículos 17 e 18. Nesse texto, o profeta Isaías, em um contexto de tribulação, mostra a nação de Israel sentindo dores de parto, mas sem colocar filhos no mundo, nos mostrando em linguagem figurada que as dores de parto que a nação sofrerá serão intensas durante o período da tribulação. Vamos analisar agora o que disse o profeta Jeremias. São estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, cada homem com a mão na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias capítulo 30, versículos do 4 ao 7. Nesse texto, o profeta Jeremias tem a visão de homens sentindo dores de parto, se referindo à nação de Israel, sentindo os tormentos da tribulação. O profeta diz que é tempo de angústia para Jacó. Ele aqui não está se referindo ao patriarca Jacó, pois este já havia morrido quando Jeremias escreveu o seu livro, mas está se referindo ao povo judeu, que é da descendência de Jacó. O termo tempo de angústia para Jacó se refere à tribulação de 7 anos que a nação vai enfrentar. Pois se você não sabe, a tribulação tem outros nomes na Bíblia, como tempo de angústia para Jacó, o dia do Senhor, o dia da ira, aquele dia e assim por diante. Esses profetas viram a nação de Israel sofrendo dores de parto, e João, no livro do Apocalipse, só está repetindo essa mesma ideia que os profetas já haviam falado. Se você não sabia, fique sabendo que o livro do Apocalipse é uma versão expandida de várias profecias que foram dadas antes. O que João narrou no Apocalipse é apenas o cumprimento delas. A figura da mulher de Apocalipse 12 é apenas uma repetição do que os profetas já haviam falado. Por isso, Jesus, em Mateus 24, chamou o início da tribulação de princípio das dores. Ele disse isso porque leu essa ideia de dores de parto nos profetas. Dores de parto e princípio das dores são apenas uma linguagem figurada que expressa os sofrimentos da nação de Israel durante o período da tribulação. E essa mesma ideia equivalente das dores de parto está apontando para a mulher de Apocalipse 12 como sendo a nação de Israel. Eu teria mais provas para confirmar que a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel sofrendo os tormentos da tribulação. Porém, eu não tenho tempo de fazer isso aqui nesse vídeo, pois aqui eu me propus a fazer apenas uma interpretação bem resumida para mostrar para você que para interpretar as figuras, os símbolos, as ideias equivalentes e as profecias que aparecem no livro do Apocalipse, será preciso rastrear toda a sua Bíblia para conhecer o que os outros 65 livros falaram, para depois então fazer a conexão com o livro do Apocalipse. Agora, rastrear toda a Bíblia para encontrar tudo que está se cumprindo no livro seria bastante trabalhoso. Atente bem para o trabalho que daria fazer todo esse levantamento através da analogia a seguir. Você já montou um quebra-cabeças com mais de 2.000 peças? Quem já montou um quebra-cabeças tão grande assim, sabe
que precisa usar algumas técnicas. Essa pessoa já entendeu pela prática que vai precisar separar as peças por cores e de acordo com as tonalidades ir separando tudo em vários lotes. Após separar tudo, ela agora terá que começar a montar pelos cantos de acordo com as cores, formando vários blocos. Após formar os vários blocos, agora é hora de juntá-los até formar a imagem final. Imagine a sua Bíblia como um grande quebra-cabeças. Porém, ela não é um quebra-cabeças com 2.000 peças. É um quebra-cabeças com 1.189 capítulos e 31.100 versículos. E diferente de um quebra-cabeças, ela não tem apenas um tema. Ela possui vários temas, como amor, perdão, salvação, céu, inferno, ressurreição, finanças, criação de filhos, juízo final e assim por diante. No caso da interpretação do Apocalipse, você teria que rastrear toda a sua Bíblia para localizar todos os assuntos que estão se cumprindo no livro. Basicamente, todos os símbolos, figuras, expressões, ideias equivalentes e todas as profecias que se cumprem no livro. Certamente que isso seria um trabalho de uma vida inteira. Demoraria muitos anos para se fazer isso. Porém, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Eu já fiz o rastreamento de toda a Bíblia e já cataloguei tudo o que se cumpre no livro do Apocalipse. Coloquei todo esse conhecimento dentro de 2 catálogos. O primeiro catálogo é o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes. Nesse catálogo estão contidos os significados de todos os símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes que se cumprem no livro. O segundo catálogo é o catálogo de localização profética. Nesse catálogo estão contidas todas as profecias que se cumprem no livro. Todos os 2 catálogos possuem uma ordem sequencial, versículo por versículo, que vai do capítulo 1 ao capítulo 22 do livro, tornando a consulta rápida e prática. Definitivamente, esses 2 catálogos irão poupar milhares de horas de estudo para o intérprete do livro. Esses 2 catálogos do método vão te fazer superar a segunda barreira, que é a falta de conhecimento do que aconteceu antes nos outros 65 livros. Quem recebeu aí o primeiro e o segundo catálogo aí em PDF? Quando você fez sua inscrição, você já recebeu, né? Então você já tem aí um bom adianto para que você possa prosseguir na sua interpretação do livro. Já cataloguei todos os símbolos e figuras, expressões, ideias equivalentes e todas as profecias estão nesse catálogo aí. Só você estudar e você já vai ter um ganho de tempo enorme, né? Você teria que rastrear toda a sua Bíblia buscando o que se cumpre no livro para poder catalogar, e eu já fiz isso para você. Glória a Deus! Então nós vamos agora para a nossa aula prática. Quero pedir que você passe o slide, pode passar, por favor. Então vamos lá, imersão no Apocalipse, aula prática, a grande prostituta de Apocalipse 17. Vamos ver. Antes de chegar na grande prostituta, eu quero te fazer aqui algumas perguntas, né? Tem que ser muito inteligente para interpretar o livro do Apocalipse? Quem acha aí que a pessoa tem que ser muito inteligente? Pela experiência que eu tenho visto que, às vezes, inteligência demais até atrapalha. E a pessoa começa a querer achar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Começa a querer viajar na maionese. E quando, na verdade, a coisa é tão simples, e você, quando descobre, você fala assim, meu Deus, se eu soubesse que era tão simples assim, porque muitas vezes a inteligência de muitos vai atrapalhar ele quando ele chega no Apocalipse. Você vai ver isso hoje na prática, viu? Então, não, o que você precisa não é ser muito inteligente. O que você precisa é de um método que funcione. E graças a Deus que você tem um método judaico, né, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos seguir aí. Eu vou te mostrar agora um vídeo, a gente vai analisar uma questão aqui. Pode passar, por favor.
Passa isso. Nós não vamos julgar o irmão, que a gente vai ver esse vídeo agora, nós vamos julgar as suas ideias. É importante eu dar uma fala aqui sobre isso. O irmão que eu vou mostrar aqui, que ele disse algo em um vídeo, é um irmão muito usado por Deus. Até hoje eu recebo da vida dele. Não é porque ele errou que eu vou deixar de receber da vida dele. Entende, irmãos? Nós podemos errar, tudo tranquilo? E não é pecado você divergir de alguém no campo das ideias. As pessoas têm esse costume de pensar que é errado você divergir de alguém. Não. Na verdade, o que está sendo dito no tocante às Escrituras deve ser julgado por nós. É uma responsabilidade grande de quem está falando, eu sei. Não sejais muitos de vós mestres, porque vocês vão receber maior juízo. A Bíblia fala sobre isso. Mas também existe uma responsabilidade de quem está ouvindo. Por isso que a Bíblia manda julgar as profecias. Não manda julgar as profecias? Veja que a Bíblia não manda julgar quem está falando. Até porque Deus já usou até uma mula na história, né, irmão? Um jumento. Não é? A Bíblia não manda julgar quem está falando, mas manda julgar o que está sendo falado. É bíblico você julgar. Porque, de fato, a pessoa pode errar. Porque a mensagem é divina, mas o canal é humano. Entende? A nossa obrigação é julgar o que está sendo dito. Então, em um certo vídeo, ele disse certas coisas, mas eu honro demais a vida desse homem. Ele, de fato, é um grande homem de Deus, se preparou para o ministério. É um cara preparado, viu, irmãos? Era preparado para o ministério. Eu continuo recebendo da vida dele em outras áreas, porque é um camarada que tem muito preparo. Não é porque ele errou aqui que eu vou deixar de receber. Entende? Mas eu vou mostrar aqui o que ele disse e a gente vai analisar à luz do método judaico, para ver se é coerente o que ele falou. Beleza, pessoal? Dito isso, então, pode passar, eu quero te mostrar aqui. O anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente. Exatamente. E o anticristo vai ser justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, acho que o pastor Júnior, que teve aqui, o Paulo Júnior, acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Essa besta vai para o deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo para o deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17, quando... Quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher
Só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. Então, vamos fazer um scanner no que ele falou aí, gente? Vamos ver. Primeiro eu quero te mostrar que Paulo, quando chega em Bereia, vindo de Tessalônica, fugindo de lá, e quando ele prega em Bereia, os crentes daquela região analisam o que Paulo diz, passam o scanner naquilo que Paulo diz, mostrando que a gente não deve receber de pronto o que é ensinado, mas é nossa obrigação examinar. Olha só. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando-as todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Então não é errado a gente julgar o que alguém está falando. É bíblico, viu, irmãos? A gente julgar, não julgamos a pessoa, mas o que está sendo dito. Então a gente vai passar um scanner no que ele falou. Vamos ver aí a coerência, se tem coerência no que ele disse. Avaliando o que foi dito. Ele disse que o dragão é Roma. Será? Que o dragão de Apocalipse 12 é Roma? Será? Outra coisa, vamos analisar, a mulher de Apocalipse 12 é o povo de Deus? Nós sabemos que é. Você já viu aqui que a mulher de Apocalipse 12 representa qual nação? Pronto, o documentário entrou, né, irmão? Glória a Deus, né? Representa Israel. Ele não disse qual povo de Deus. Aqui ele acertou. Ele ficou neutro, não era o propósito dele falar. Aqui até aqui tudo bem, né? Nesse ponto. Agora, o outro ponto, ele disse que a prostituta de Apocalipse 17 é o cristianismo de mãos dadas com Roma. Será? Será que a prostituta de Apocalipse 17 é o cristianismo de mãos dadas com Roma? Então, vamos seguir aqui no estudo, passa ao próximo, vamos analisar. Eu vou te dar, então, a regra de ouro: respeite o autor do livro. Sabe, é importante você prestar atenção. Não é um livro para você ler com pressa. É um livro para você estudar ele com muita calma e com muita atenção. A diferença mora nos detalhes. Então, respeite o que João está falando. Uma vez que João interpretou o símbolo, fica com o que João está falando, viu? Glória a Deus. Uma vez que João, ele te dá uma pista, siga a pista que ele está te dando. E não tente inventar. Você vai ver como não é tão difícil interpretar o Apocalipse. É só você prestar atenção nesses detalhes. Porque o Apocalipse tem partes que são explicativas. Na maioria das vezes, ele vai dar o significado do símbolo. Na maioria das vezes. Ou ele vai falar um pouco antes, ou ele vai falar um pouco depois. Às vezes está até no mesmo capítulo, o significado. Às vezes está capítulo depois e às vezes está capítulo antes. Ele espera que o leitor fique atento na sua leitura. Ok, pessoal? É isso que a gente vai ver, as partes autoexplicativas do livro. Pode passar o próximo, por favor. Eu falei que eu ia trabalhar em cima dessa figura aqui, porque aqui já é uma pregação em si, né? Essa imagem de Ted Lasso, uma imagem gráfica, um design abençoado, é ou não é? Aparece Jesus em meio a 7 castiçais de ouro. Ele tem 7 estrelas em sua mão. Os seus pés é como bronze polido, os seus olhos como chama de fogo. Ele tem uma espada afiada em sua boca. Essa imagem, ela representa muita coisa. Em primeiro lugar, a gente consegue perceber que Jesus passeia entre os castiçais de ouro. Nós vamos ver que os castiçais representam a igreja. São as 7 igrejas da Ásia, mostrando que Jesus conhece a história da igreja, conhece o dia a dia da igreja. Quando eu falo igreja, é a sua história, o seu dia a dia. Jesus conhece as suas dores, as suas lutas. Não há necessidade alguma de você se desesperar. Ele está ali, e quando ele fala de cada igreja, ele fala como quem conhece muito profundamente a história de cada uma das 7 igrejas da Ásia. E essa imagem mostra isso para nós. O outro ponto importante é que ele tem 7 estrelas em sua mão. As estrelas, a gente vai ver daqui a pouco, simboliza os anjos das 7 igrejas, ou os pastores, ou líderes das 7 igrejas da Ásia, mostrando a proximidade que os pastores têm com Cristo.
onde os pastores da igreja local recebem de Jesus a orientação para poder conduzir a sua igreja. Os irmãos estão entendendo, por isso está na mão direita de Jesus. É massa isso aqui, né? Mostrando exatamente essa ligação que se tem. Aqui nós vamos ver também algo interessante, os pés como bronze polido. Esse bronze polido simboliza santidade muito acima da média, uma santidade completa e total. As pisadas de Jesus são santas. Outro ponto importante a salientar é os olhos como chama de fogo, me mostrando que agora ele se apresenta como aquele que vai julgar. Nós aprendemos a vida inteira, e é certo isso, que o nosso Cristo, na primeira fase, ele veio como cordeiro, ele veio morrer por nós, para nos resgatar, mas na segunda fase ele volta como leão da tribo de Judá. Observe que é importante aprender as fases. O ministério de Jesus teve duas fases. Na primeira fase veio como leão, e na segunda fase ele vem como cordeiro, ele vem para governar. Então, é Jesus quem desata os selos, enviando a tribulação à terra. É ele quem começa a tribulação, me parece, e ele começa um trabalho de julgamento das nações, que vai culminar com a sua vinda. Ele vem para julgar as nações. Os olhos, como chama de fogo, me mostra isso, juízo e julgamento. A espada afiada em sua boca, para com ela ferir as nações, me mostra um tipo de juízo sem concessões. Espada afiada dos dois lados me mostra isso, não haverá concessões. É um juízo com justiça, com retidão, sem nenhum tipo de injustiça. Você está entendendo? O julgamento dele é correto, é reto e é com justiça. É isso que a gente vê nessa imagem, o Cristo glorificado. Agora, vamos ver aqui, então, que João, ele vai dar o significado de dois símbolos aqui no mesmo capítulo. Vamos ver? Pode passar o próximo. O que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? Deixa eu explicar aqui uma coisa para você que precisa entender sobre juízo divino e sobre justiça. Nós não podemos apagar das Escrituras o juízo divino. Ele é demonstrado desde a eternidade. Quando Satanás pecou, ele foi expulso do céu. Se ele foi expulso, é porque ele não quis sair voluntariamente. É importante você entender essas questões. Sabe, a justiça de Deus é desde a eternidade. Então, ele foi expulso, não podia permanecer lá. Quebrou protocolos. Todo ambiente tem protocolos a serem respeitados. Quando Adão pecou, ele quebrou o protocolo do jardim, que era não tocar, não comer do fruto. Então ele foi expulso do jardim. Observe que foi maldade de Deus expulsá-lo de lá? Não, simplesmente estabeleceu a justiça. É importante entender essa questão. Quando Deus se levanta para julgar alguém, não o torna ruim. O julgamento divino é para estabelecer justiça, para que a ordem seja estabelecida. Você entende bem? Um cara que matou 100 pessoas, o juiz fala para ele assim: você está liberado. Você acha que esse juiz é bom? O cara matou 100 pessoas, o juiz, na hora de dar a sentença, diz: pode ir para casa, mate mais 100. Você acha que esse juiz é bom? Para a mãe do criminoso ele é uma bênção, certo? Mas para a mãe das vítimas ele é uma peste. Agora, se ele falar assim: rapaz, para cada pessoa que você matou 10 anos, vai passar a vida na cadeia, esse juiz foi justo ou não? O fato de o juiz julgar alguém que cometeu um delito, torna o juiz ruim? Torna ele ruim ou não? Não, torna ele bom. Aliás, estabelece a sua bondade, porque a justiça prevalece. Deus se manifesta na Bíblia como juiz em dezenas de passagens. Em dezenas de passagens. E nesse caso aqui, chegou a hora dele julgar. Ele já julgou o mundo antigo, quando preservou Noé e sua família. O único justo que tinha era Noé, era ou não era? Juízo coletivo. Mas veja que todas as vezes que ele vai enviar juízo coletivo, ele tira o justo. Quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele enviou o Rambo lá para resgatar a missão de resgate para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, porque ele não pode condenar o justo com o ímpio. A sua justiça ficaria comprometida. Na discussão com Abraão, no capítulo 18, a partir do versículo 22,
o próprio Abraão fala para ele assim, porventura não faria justiça o juiz de toda a terra? Tu condenarias o justo com o ímpio? De maneira nenhuma, Abraão disse. Não faria justiça o rei de toda a terra? Observe. E Abraão não tinha igreja, não tinha Bíblia. É ou não é? Não tinha nada. Foi o primeiro a crer e ele já tinha entendimento da justiça de Deus. Muitos crentes que vivem hoje acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, não entende essas questões que são centrais, que não podem ser quebradas. E Deus já anunciou como será o livramento da tribulação. Vai ser por meio de arrebatamento. Está anunciado. Anular isso é insanidade completa. É não olhar para a Bíblia como um todo. Observe então que Deus estabelece justiça, sim ou não? E Jesus se apresentando com olhos como chama de fogo, iniciando a tribulação com o desatar dos selos, demonstra que essa justiça vai estar em andamento durante o período da tribulação. Mas a igreja pela qual ele morreu não passará pela tribulação, porque nenhum noivo em sã consciência vai dar uma surra na noiva e depois, antes do casamento, e depois vai querer ir para as noites de núpcia. Nenhum noivo em sã consciência vai dar uma surra, aí botar para quebrar e depois vai querer ir para as núpcias. Vai rolar alguma coisa, irmão? Você sabe que não, né? Então, negar isso é insanidade. Se Jesus está iniciando o julgamento no capítulo 6, enviando a tribulação sobre a terra, ele estaria se automutilando. Por quê? Porque quando Saulo de Tarso começou a perseguir a igreja, ele falou para Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo a igreja, estava perseguindo Jesus. É ou não é? Não foi isso? Então Jesus que está tirando os selos, enviando a tribulação para a terra, ele estaria se autoflagelando. Você imagina Jesus se autoflagelando? Flagelando o seu próprio corpo, que é a igreja? Não faz nenhum sentido esse tipo de interpretação. Vamos seguir aqui então. Glória a Deus. Olha só, o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi quantos? 7 castiçais de ouro. O que são os 7 castiçais de ouro? Depois, tinha na mão direita 7 estrelas, no versículo 16. Então, o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro? A resposta o próprio João vai dar versículos para frente. Veja que João está interpretando o símbolo para nós, nos dando significado. No versículo 20 ele vai dizer, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 castiçais de ouro, ele diz, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, cada castiçal representa uma das igrejas da Ásia. E isso faz muito sentido, porque os 7 castiçais de ouro representam, então, as igrejas da Ásia. Porque nós somos a luz do mundo. A igreja tem o papel de iluminar, e não se pode esconder uma cidade iluminada sob o monte. Glória a Deus, né, irmãos? Amém? Então, faz completo sentido para nós. Agora, vai nos dar um pouco mais de trabalho. João já deu o significado dos símbolos, é verdade, a gente já tem aqui, mas é preciso compreender essa expressão, volta aí por favor, essa expressão anjo. Ele disse que as 7 estrelas são os 7 anjos. Será que cada igreja da Ásia tem um anjo guardião? Eu quero te mostrar que no Apocalipse, eu quero te falar, né? Que no Apocalipse, estrelas têm 4 significados. 4 significados. Eu vou lhe dar 2, viu? Tá bom? Para não confundir muito sua mente. Eu vou lhe dar 2 significados. Amém? Então, o que a gente pode entender, que ele falou que as estrelas são anjos. Mas será que cada igreja da Ásia tem um anjo guardião? O que significa anjos aqui? Vamos interpretar essa expressão anjo. Vai me dar um pouco mais de trabalho, apenas isso, para a gente entender melhor, né? Vamos ver isso aqui? Olha só, quem são os anjos das 7 igrejas então? É importante entender que quando Deus envia um homem com a função de pregar, às vezes ele chama esse homem de anjo, porque a palavra anjos vem do grego agelos, que significa mensageiro, o portador da mensagem, aquele que traz a palavra. Então, nesse caso, anjos ali é agelos, é no sentido bruto da palavra. Está se referindo aos mensageiros das 7 igrejas. Aqueles que eram os porta-vozes da palavra, e na verdade o livro do Apocalipse foi revelado a João na ilha de Patmos. Ele sai de lá, da ilha de Patmos, mais ou menos no ano 96, e ele vai para a igreja de Éfeso então,
E dali, esse livro deveria ser lido nas igrejas da Ásia, e a responsabilidade de lê-los para a congregação era do líder. Logo, a gente entende que anjos ali se refere aos pastores. Pastor, me mostra um versículo que me mostra que quando um homem tem a função de pregar, Deus o chama de anjo. Vou te mostrar. Por favor, passa. Mateus 11, do 9 ao 10. Vamos ver? Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu anjo. João Batista era um anjo? Era um mensageiro, ele não era um anjo, literalmente falando. Mas nesse caso, como ele era o portador da palavra, ele era o anjo, no sentido bruto da expressão aguelos, que significa mensageiro. Os irmãos entenderam então? Então, quem eram as 7 estrelas? São 7 anjos. Quem são os anjos, então? São os 7 mensageiros, ou pastores, ou líderes das 7 igrejas da Ásia. Nesse caso, estrela tem um significado de anjo, que no caso é mensageiro. Beleza, pessoal? Glória a Deus, né? Vou te dar mais um significado de estrela no Apocalipse. Vamos ver, passa ao próximo. Estrela significando anjos agora. Anjo mesmo. Vamos ver? O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela, a estrela, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande o quê? Fornalha. Observe que o texto, ele implora, ele pede, por favor, eu preciso de uma interpretação aqui. Ele implora, porque você entende que não pode ser estrela literalmente, dessas que a gente vê no céu. Por quê? Está se referindo a um ser pensante, alguém que tem a capacidade de pegar uma chave para abrir o poço do abismo. É ou não é? Ele está clamando por uma interpretação. Veja que quando o texto mesmo vai te pedir para você interpretar, ele está pedindo, me interprete. Então me parece que tem uma estrela que tem a chave do poço do abismo, e ela foi lá, pegou a chave e abriu o poço do abismo. É claro que não está se referindo a uma estrela literal, dessas que você vê no céu, mas sim um ser pensante, alguém com capacidade de pensar, um ser criado por Deus, com certeza. Agora eu vou te dar aqui a cereja do bolo. Quem quer receber aí? Pastor, aonde então, no Apocalipse, João vai revelar o significado desse símbolo? Como eu tenho ensinado a vocês agora, o Apocalipse, muitas vezes, ele vai me dar o significado do símbolo. Às vezes ele me dá versículos depois, e às vezes ele vai me dar o significado até capítulos depois, como é o caso. Nós estamos no capítulo 9, e lá no capítulo 20, ele vai me dar o significado do símbolo. Observe como é um livro para você ler com atenção. Vamos lá, por favor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo. Agora a gente já sabe que aquela estrela era um anjo, literalmente anjo, e o anjo tinha a chave do poço do abismo. É o mesmo anjo do capítulo 9, que lá ele chama de estrela. Beleza, pessoal? Glória a Deus. Quem aprendeu aí? Pronto, o significado do símbolo foi dado capítulos depois. Agora, de posse dessa informação, a gente vai trabalhar em cima do que o nosso amado irmão falou. Ele disse que o dragão era Roma. Será que é? Passa ao próximo, por favor. Vamos ver. O dragão é Roma? Será? João vai me dar o significado do símbolo? Vai. João vai me dar o significado do símbolo, e não vai restar dúvida quem é o dragão. Vamos ver? Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão de que cor? Grande vermelho, com quantas cabeças? E 10 chifres, e nas cabeças 7 o quê? Diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para... Então o dragão arrastou com a cauda a terça parte das estrelas do céu. Simples demais. Todo mundo já sabe que quem arrastou um terço dos anjos foi quem? E a gente já viu que estrela pode significar anjo, já ou não já? Pronto, observe então que estrelas aqui é anjo. E qual foi o ser que arrastou a terça parte dos anjos na sua queda? Lúcifer. Então já temos de cara a resposta, que o dragão não é Roma, como o nosso amigo falou. É um cara inteligente daquele,
mas não respeitou o que João está dizendo, não ligou. Ou a gente respeita as Escrituras, ou a gente vai destruir a nossa interpretação. É preciso respeitar o que está sendo dito, irmãos. Observe, então, que ele diz aqui que esse dragão é Satanás. A gente já está entendendo o que é. Mas eu vou dar o tiro de graça, né? Vamos seguir aqui. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Observe, então, que interessante, nós estamos diante de um parêntese. Lembra dos parênteses da aula de ontem? E o parêntese contém saltos e antecipações de eventos que ocorreram no passado ou no futuro para explicar alguma verdade. Observe que ele salta para o passado, mostrando a história de Satanás e sua queda. É só para mostrar quem é o dragão, cara. Que coisa interessante, né? Ele saltou para o passado também, para mostrar quem estava por trás da morte dos primogênitos, ou melhor, dos meninos. Quando Jesus nasceu, Herodes não mandou matar as crianças. Olha só que ele saltou para o passado só para nos explicar quem estava por trás disso. E o dragão se deteve de frente da mulher que estava para dar à luz, que é Israel, né? A fim de lhe devorar o filho. Quando? Então, quem estava por trás daquela matança de Herodes? O dragão, que é Satanás. Está vendo? Como o Apocalipse é importante você aprender, estudar e interpretar corretamente, né? Ele saltou só para explicar para nós. A bondade de Deus é grande, irmãos. Vamos seguir aqui. Olha só, João dá o significado do símbolo para nós agora. Vai falar com todas as letras quem é o dragão. Você vai acreditar nele, não? Acreditar em João, né? Ele vai dizer assim, ó, houve peleja onde? No céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o... Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Aí foi expulso o grande, ele vai chamar Satanás de todos os nomes conhecidos. Ele vai dizer que o dragão é quem? A antiga, que se chama quem? E o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja que o nosso irmão disse que o dragão era Roma, e nós estamos aqui vendo que João está dizendo que o dragão é Satanás, e eu não posso discutir com João. Está vendo só? Uma regra simples, mas que não vai nos manter no trilho. Na verdade, o que eu fiz com esse método foi colocar um monte de barreira para os irmãos não errar. Um montão de placa sinalizadora para que as pessoas não cometessem esse tipo de erro e ficassem viajando e nunca encontrassem a interpretação certa dos textos. Foi exatamente o que eu fiz. Glória a Deus. Amém? Então, você já sabe que o dragão é quem? É Satanás, né? João falou. Então, vamos lá. Finalizando essa parte. João sabe mais do que eu, né? Eu vou querer saber mais do que João. Se ele falou que o dragão é Satanás, eu vou acreditar nele, né, irmão? Eu não posso transformar o que o autor disse no que eu quero dizer. Amém? Regra fundamental. Vamos para frente, então, que atrás vem gente, né? Por favor, resposta certa, o dragão é Roma? Não, o dragão é Satanás. João já interpretou o símbolo para mim? Eu não tenho que interpretar o símbolo de novo. Quem viu foi ele, você está dizendo que é. Eu vou querer saber mais que o cara que teve a visão, irmão. É loucura, né não? Querer dar aula a João, meu Deus do céu. Estava lá, cara, você é doido. Pode passar o próximo. Então, e quem é a mulher de Apocalipse 12? Alguns dizem que é Maria, né? Só para a gente descontrair aqui. Alguns dizem que é Maria, né, irmãos? A mulher de Apocalipse 12. Olha só. Vamos dividir o livro do Apocalipse aqui. Capítulo 1, introdução do livro. Capítulos 2 e 3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5, mostra a igreja no céu, após o arrebatamento. A igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. Não foi isso que a gente viu ontem aqui? Pronto. Capítulos do 6 ao 18, tribulação. Do 6 ao 18 é o quê? Tribulação. Capítulo 19, segunda vinda. Capítulo 20, milênio. Capítulos 21 e 22, estado eterno ou eternidade. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. A mulher de Apocalipse 12 não pode ser Maria, porque Maria não está atravessando a tribulação. Eu gostei do irmão católico que botou lá. Pastor, graças a Deus, viu? E os meus irmãos católicos querem botar Maria em tudo. O cara botou lá mesmo, ele falou, eu sou católico, pastor, mas os irmãos querem colocar e a sua interpretação é muito coerente. Maria não está atravessando a tribulação, irmão.
Então não pode ser ela, né? Não pode também ser a igreja, que muita gente diz que é a igreja. Irmão, Jesus não vem buscar uma mulher grávida. Ele vem buscar uma virgem. Já pensou, cara? Que situação, né? A gente vai agora ver aqui que a mulher de Apocalipse 12 é Israel mesmo, porque não foi a igreja que deu a luz a Cristo. Foi a igreja que deu a luz a Cristo? Foi Cristo que deu a luz à igreja, não é assim? Não é isso? Quem deu a luz a Cristo foi Israel. Do relacionamento de Deus com Israel, nasceu o Messias. Simples demais, né? A gente vai ver isso aqui no próximo texto, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5. Não foi a igreja que deu a luz ao Messias, Israel que deu a luz ao Messias. Olha só o que Paulo vai falar no versículo 4. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, mostrando que Cristo veio da descendência de Israel, segundo a carne. Então a mulher de Apocalipse 12 é quem? Israel. A mulher de Apocalipse 12, então, é a nação de Israel sofrendo os tormentos da tribulação, segundo os profetas viram no passado isso acontecendo, e João está apenas repetindo isso. Glória a Deus. Pronto. Pode passar o próximo, por favor. Vamos agora ver se a prostituta de Apocalipse 17 é o cristianismo de mãos dadas com quem? Com Roma. Será que é? Passa o próximo. Então, quem é a grande prostituta de Apocalipse? Deixa eu te vacinar logo aqui. Uma vez que João me disse o significado do símbolo, eu não vou discutir com ele. Meu método é assim, entendeu? Eu não discuto com João, eu vou pegar o que ele disse e vou procurar entender mais. Eu preciso trazer robustez para a minha interpretação, pegando outros textos para confirmar o que ele está falando. Quando eu sair de uma interpretação, eu tenho que ter a certeza que é daquele jeito. Você está entendendo, irmão? O esforço é máximo para poder retirar do texto realmente o que o texto quer dizer. Então vamos ver aqui, direto para o texto, Apocalipse 17. Esse é o texto mais difícil de se interpretar de toda a Bíblia. Vou interpretar só a primeira parte, a outra parte só no curso Apocalipse em poucas horas, viu? Tá bom, mas a primeira parte aqui é uma parte terrível. Vamos lá? Vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis e os que habitam sobre a terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi o quê? Uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, que tinha quantas cabeças? 7 cabeças e 10 chifres. Pode passar o próximo. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e mais o quê? Pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito o nome o quê? O nome é simbólico. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande o quê? Quem é essa mulher? Bebi até uma água aqui. Quem é a mulher de Apocalipse 17? Olha só. Pode passar o próximo. Ele vai dizer. O significado ele vai dizer em 2 etapas. Ele vai me dar uma pista aqui e vai me levar a um outro texto. Vamos pegar a pista que ele vai dar? A pista que ele vai dar é no versículo 18 do mesmo capítulo, ó. Ele vai dizer: e a mulher que viste é a grande, que reina sobre os reis. Ele me disse então que a mulher que viste é a grande. Passa ao próximo então. É a grande cidade. A mulher é uma cidade específica. Não é qualquer cidade.
ele chama ela de a grande, presta atenção, a grande cidade. Será que é Nova York? Será que é Tóquio? Será que é Parnamirim? A mulher é a grande que reina sobre os reis da terra. João esperava que o leitor tivesse atenção na leitura, porque, como eu falei, às vezes o significado do símbolo está antes e às vezes está depois. E nesse caso aqui estava antes. Ele revelou lá no capítulo 11. Ele esperava que quando o cara chegasse aqui se lembrasse do que leu no capítulo 11. Ele vai revelar que cidade é essa lá no capítulo 11. Quem quer saber aí? Que cidade, então, é a grande prostituta de Apocalipse 17? Ele já me disse que é uma cidade, não é qualquer cidade, ele chama de a grande cidade. Vai me revelar, então, que cidade é essa lá no capítulo 11, e tem todo o motivo do porquê no capítulo 11, viu? João já revelou que cidade é essa no capítulo 11. Ele vai falar aqui sobre as duas testemunhas, que serão mortas em Jerusalém. Na verdade, 2 profetas do Antigo Testamento irão voltar e vão pregar até a metade da tribulação em Jerusalém. Vão pregar aos judeus. Eu estou te mostrando aqui que a parte judaica do Apocalipse ela é muito robusta. Cerca de 60% do conteúdo é para os judeus, viu? É bem robusta. E as duas testemunhas são 2 profetas do Antigo Testamento que estão pregando em Jerusalém. Esses camaradas aí são ungidos, viu, cara? Eles estão cheios de poder. Pode crer. Tem poder para fazer cair fogo do céu. Tem poder para transformar água em sangue. Vão tentar matar eles, mas não vão conseguir. Até um determinado período de tempo. Pensa bem, uma mensagem que não pode ser silenciada. E eu posso entender o teor da mensagem. Vocês mataram o Messias há 2000 anos atrás. Vocês eram para ter se arrependido. Vocês não se arrependeram. Juízo maior está chegando sobre a vida de vocês. Imagina uma mensagem dessa durante 3 anos e meio, de maneira que você não pode silenciar esses profetas. Então, é importante você entrar dentro do livro e entender o sentimento das coisas. Como Deus agora, Ele está tentando trabalhar no seu povo. Porque Deus não rejeitou o seu povo. Como Paulo fala, né? Porque nós, ramos, que éramos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira. E recebemos os valores espirituais que eram pertencentes aos judeus. E os ramos naturais, que são os judeus, foram cortados. E nós enxertados na oliveira verdadeira. E lá, Paulo, ele faz um desafio, e ele diz assim, e Deus teve poder para enxertar. Você que era oliveira brava na oliveira verdadeira, não terá poder para enxertar os ramos que são naturais na sua própria oliveira? E ele termina dizendo, de Sião virá o libertador, e todo Israel será salvo. No versículo 26, mostrando que haverá um plano divino a se desenrolar com os judeus durante o período da tribulação. Ok, irmãos? Isso vai ficar muito claro para você durante essas aulas. Beleza, pessoal? É bom demais, né? Estudar. Mas voltando para cá, esses 2 profetas, então, vão pregar em Jerusalém, especificamente, durante 3 anos e meio. E quando terminar o seu testemunho, então, a besta, que é o anticristo, vai conseguir matá-los. Aí chegou a hora deles morrerem. Agora eles vão ficar mortos ali, durante 3 dias. E depois o espírito de vida vai entrar neles e eles vão ser arrebatados até o céu, vão ressuscitar diante dos olhos de todo mundo. E o texto lá diz que todo mundo verá, o mundo todo verá. Há 50 anos atrás não tinha como isso acontecer, né? 50, 70 anos atrás. Já tem tecnologia para isso ou não? Já. Hoje você faz um vídeo, bota na internet, o mundo inteiro vê. Então já estamos nos tempos, no fim dos tempos, ok? Já é chegado o fim dos tempos. Então 2 testemunhas são mortas, e é aqui que João vai revelar que cidade é a grande cidade. Vamos lá, pessoal? Vamos comigo? E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. Aí vai dizer, e jazerão os seus corpos na praça da grande cidade,
ele vai dizer que espiritualmente se chama Sodoma e onde também o seu Senhor foi. As duas testemunhas foram mortas em Jerusalém e foram mortas onde o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado aonde? Em Manaus? Em São Paulo? Ou em Jerusalém? Observe então que João me deu o significado do símbolo. Ele me disse que a grande prostituta de Apocalipse 17 é Jerusalém. Eu não posso discutir com João, que ele já me deu o significado do símbolo, a gente já aprendeu isso aqui, e a gente vai seguir as pistas para trazer robustez na nossa interpretação e dar certeza. Ok, pessoal? Eu já tenho o que João disse, eu só preciso entender melhor agora. É o que a gente procura fazer no livro. Vamos então entender que ele chama... Jerusalém, então, é a grande cidade? É a grande cidade que é a prostituta de Apocalipse 17. Então é importante entender o estado espiritual de Jerusalém, viu? Porque ele vai falar que espiritualmente ela se chama Sodoma e Egito. No momento ali da tribulação, no momento do seu julgamento, ela vai estar espiritualmente corrompida. Jerusalém deveria refletir a glória de Deus, mas no momento da tribulação, ela vai estar corrompida. E a corrupção é bem interessante, porque as duas testemunhas, os dois profetas, quando morrem, as pessoas vão comemorar, mostrando o coração distante de Deus. Vão mandar presentes umas para as outras, diz, graças a Deus que morreu essas duas testemunhas. Haverá uma comemoração, mostrando o coração distante do Senhor. Os irmãos estão entendendo outras coisas, seguindo outro sistema de crença. Fica claro para nós isso aqui. Sodoma e Egito me traz a ideia de que eles vão estar distantes de Deus. E prostituição espiritual na Bíblia se refere à nação idólatra, a quem virou as costas para Deus. Amém? Só atenda se for Jesus. E virou completamente as costas para Deus. E é isso que a gente vai ver. Porque quando a gente vê Deus falando para Oséias, o profeta, para que ele possa casar com a prostituta, e na vida pegar uma mulher prostituta e ter filhos com ela, Deus estava querendo mostrar que ele, como homem santo, Oséias representava Deus, e a mulher representava Israel. Onde ele falava assim, vai lá e pega a mulher. Ele pegava a mulher na prostituição, trazia ela, se casou com ela, deu um lar a ela, teve o primeiro filho com ela. Acabou o resguardo, a mulher voltou para a prostituição de novo. E aí, Deus falou para Oséias, vai lá e pega ela de novo. E Oséias foi lá, pegou a mulher de novo, deu um lar para ela, e mais uma vez, teve um filho com ela. Quando acabou o resguardo, ela voltou para a prostituição de novo. E Deus falou, vai lá e pega a terceira vez. Depois você lê Oséias, irmão. É uma festa. Não é? E ali ele foi lá, pegou a mulher, teve filho com ela novamente. E aquela mulher representava então Israel, que sempre estava indo atrás de outros deuses. Então, prostituição na Bíblia, como eu tenho falado, Deus trata Israel como marido. Ou melhor, como mulher, e ele sendo marido, não é isso que a gente aprendeu aqui? A analogia continua. É a traição, a prostituição espiritual. Ok, irmãos? Amém. Vamos então continuar aqui trazendo robustez. Pode passar, por favor. Vamos ver aqui, entendendo a prostituição espiritual de Jerusalém. Olha só, é uma prostituição religiosa. Pode passar. A mulher estava vestida de quê? Púrpura e de escarlata, e adornada de quê? De ouro, pedras preciosas e o quê? Pérolas. Tinha na mão um cálice de quê? De ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações de quê? Da terra. Observe bem que essa mulher está vestida com a mesma vestimenta do sumo sacerdote, a mesma descrita em Êxodo capítulo 28. Passa ao próximo. A vestimenta da prostituta é a mesma indumentária do sumo sacerdote, em Êxodo capítulo 28. E na testa do sumo sacerdote vinha escrito o quê? Santidade ao Senhor. Não era assim? Santidade ao Senhor. E na testa da prostituta está escrito o quê? Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Se você voltar no texto ali,
ele fala que o nome é simbólico. Veja, que João já está me dizendo que eu não devo interpretar literalmente isso. O nome simbólico, Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Se é simbólico, não é literal. Muita gente ensina erradamente que a cidade da Babilônia vai ser reconstruída na metade da tribulação, por causa dessa fala. Mas ele já disse que é simbólico. Veja a falta de atenção no que o próprio João está dizendo. Ei, cara, é simbólico. Não é literal. Beleza, gente? Aí ele vai dizer o quê? Na testa está escrito isso. Essa prostituição espiritual, eu creio que é certamente uma aliança feita com o próprio anticristo. Porque na primeira fase da tribulação, ele não vai dizer, eu sou o anticristo. Eu vim pegar vocês. Ele não vai dizer isso. Ele vai se mover através de acordos. Tanto é que o texto que vamos estudar amanhã, da profecia das 70 semanas de Daniel, amanhã a gente vai estudar esse texto, lá no final mostra, e haverá uma aliança, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana, que nesse caso são 7 anos. Então eu creio que Israel vai fazer uma aliança com o próprio anticristo, sem saber que ele é o anticristo, entende? E na metade então, dos 3 anos e meio, o anticristo vai mostrar quem ele é, e vai se levantar contra os judeus para destruí-los. Isso tudo você vai aprender amanhã, viu? Glória a Deus. Então o que a gente está vendo aqui é esse tipo de coisa, uma aliança sendo feita. Essa prostituição espiritual é Israel se levantando para adorar aquilo que o anticristo defende, todo o seu sistema de crença, porque além de um líder militar e político, o Novo Testamento me apresenta o lado do anticristo religioso muito mais forte. Ele opera sinais, ele tem um pregador, exige adoração a ele. O lado religioso dele é muito maior, com certeza, viu? Aí Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 2,4 o quê? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, se referindo ao anticristo, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu vejo que o anticristo chegou longe demais, e ele vai chegar a sentar no próprio templo que será reconstruído. Nós entendemos, e haverá reconstrução do templo em Jerusalém. Aquele templo original, o templo de Salomão, foi destruído no ano 70. E ali hoje tem uma mesquita. Eu creio que o anticristo vai fazer aquela mesquita sair, e para que seja reconstruído o templo no seu lugar original, que é no Monte Moriá, em Jerusalém. Ok, irmãos? Então, a gente observa que Israel fará um tipo de aliança com ele. Eu vejo assim. E ele vai se sentar no santuário de Deus querendo parecer. É nesse momento que ele demonstra toda a sua bestialidade e começa a perseguir os judeus, mostrando a sua real intenção. Até então, ele era o pacificador, e agora, dos 3 anos e meio da tribulação para frente, ele vai tentar exterminar os judeus. Veja que é destino dos judeus se encontrarem com o anticristo e não a igreja. A igreja aguarda Cristo e não o anticristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o que a gente está vendo aqui é justamente essa prostituição espiritual. Jerusalém deveria refletir a glória de Deus, mas não estará assim na última fase da tribulação. Pode passar o próximo. E aí a gente precisa explicar melhor essa frase na testa da prostituta. A mãe das prostituições e abominações da terra. Quem é o pai da aviação? Santos Dumont. Pai de alguma coisa ou a mãe de alguma coisa significa aquele que deu origem. Então, quando fala a mãe das prostituições, a gente vai ver que Babilônia, então, é a origem, deu origem às prostituições. Babilônia vem de Babel. Pode voltar, por favor. Babilônia vem de Babel. E quando o dilúvio termina, que Noé sai da arca, Deus dá a ele, então, uma ordem. Diz assim: vocês precisam se espalhar e encher a terra. Diante dessa ordem, um homem chamado Nimrod se levanta e ele fala assim: a gente não vai se espalhar, nós vamos fazer uma torre muito alta, mas tão alta, que se esse Deus quiser destruir a gente com o dilúvio de novo, a terra com o dilúvio, a gente vai estar a salvo. Então ele quis fazer essa torre bem alta.
E lá o texto diz que ele era rebelde contra o Senhor. Realmente ele se rebelou contra essa ideia de se espalhar. Ainda bem que Deus foi lá e confundiu a língua, né? E ali não se entendendo mais. Imagina aí, tu começar a falar aqui francês, o cara italiano, o outro falar russo, e não se entender mais aqui. Cada um, até achar quem fala a sua mesma língua para fazer os pares. Imagina o desespero que não foi dessa turma. Diga, é forte, Brasil. Imagina o desespero dessa turma. Mas você não sabe que o Nimrod tinha uma esposa. Pode passar o próximo, que é Semíramis. Essa mulher não podia engravidar. E diante da profecia que foi dada quando o casal caiu no Éden, foi dito que a semente da mulher viria e iria esmagar a cabeça da serpente, né? A promessa foi feita lá. E ela engravidou de forma miraculosa e deu à luz a um filho chamado Tamuz. Ela colocou o nome de Tamuz. E a partir dali, então, se começou o grande mistério da adoração e culto à rainha mãe e seu filho. E esse tipo de crença foi se espalhando. Tornaram-se Ísis e Horus no Egito, foram ganhando outros nomes de acordo com cada região. Tornaram-se Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido na Itália, e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se a religião do mundo, que rejeitara a revelação divina. Então, observe aqui, e a origem da idolatria é em Babel, e Deus está se lembrando disso aí, associando a grande prostituta de Apocalipse 17. O que eu consigo ver aqui é o seguinte: como nós estamos chegando no final do livro do Apocalipse, e nós entendemos que Cristo volta no 19, quando Jesus voltar, então, que estabelecer o seu reino, todo o sistema de idolatria que há no mundo vai cair. A cidade de Jerusalém cai, e todo o sistema idólatra que existe no mundo vai cair, irmãos, e a terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O mundo inteiro, então, vai adorar a Deus. Quando ele estabelecer o milênio, de Sião virá a lei, né? O nosso Cristo vai governar a partir de Jerusalém. E todo o sistema de idolatria vai cair. Deus me parece que ele começa a me mostrar essa trama a partir de agora. Ok, pessoal? Tá boa a aula, tá ou não tá? Glória a Deus, né, irmãos? Haja cabeça, né? Deus abençoe vocês, viu? Eu ainda tenho o segundo tempo, a segunda aula, né, de hoje. Vai ser bênção. Vamos seguir aqui com a nossa interpretação. Os profetas do Antigo Testamento mostraram Jerusalém como prostituta. Como eu falei, para interpretar o Apocalipse tem que conversar com os outros livros. O que está sendo visto ali já foi apresentado antes. E eu quero te mostrar isso. Alguns profetas já viram Jerusalém como prostituta. Pode passar o próximo. Olha isso aqui, ó. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade, o quê? Fiel. Ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela. Mas agora o quê? Homicidas. Sião será resgatada pela justiça. Sião é o nome profético de Jerusalém. Ok, pessoal? É o seu nome profético. Sião, então, será resgatada pela justiça, e os seus convertidos pela retidão. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão o quê? Consumidos. Observe, então, que é profetizado esse abandono da fé. Vai haver destruição, mas haverá também restauração. Glória a Deus. Passa ao próximo, por favor. Olha só, Isaías vai falar também no capítulo 3. Ele vai dizer: pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu semblante dá testemunho contra eles. E como Sodoma, lembra que ele tratou Jerusalém como Sodoma e Egito lá? E agora repete a expressão Sodoma aqui. E como Sodoma publicam os seus pecados sem os disfarçar. Aí ele diz: ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. É prometido aqui um julgamento sobre Jerusalém por se afastar do Senhor. Pode passar o próximo. Agora, esse outro texto aqui é um texto bastante interessante. Eu vou resumir para você, mas você pode estudar em casa, é um texto longo. Eu vou só contar a história aqui.
A história aqui é a história de Jerusalém. Ela é colocada como uma figura de uma criança que nasceu, acabou de nascer. Ela acabou de nascer e a mãe abandonou a criança no líquido amniótico e no sangue, envolta em tiras. Acabou de ter o parto e a mãe nem olhou para trás. Ela largou a criança ali no chão, envolta em tiras, envolta em sangue, e foi embora, virou as costas. Aí, é muito legal essa trama. Deus pega aquela criança, dá um lar para ela, a criança é do sexo feminino, ele dá um lar para ela, e a criança recebe amor, recebe carinho e começa a crescer. E quando chega o tempo de amores, e começa a colocar a formosura do seu corpo, ela começa a se prostituir com tudo que passa. Olha só que coisa interessante. E aí haverá um julgamento sobre ela, por causa desse tipo de postura. Mas haverá também restauração, porque Deus quer sempre restaurar, irmãos. Sabe? Ele quer sempre restaurar. E eu vou ler aqui só esses versículos, depois você lê o capítulo todo, 16. Volta aí, por favor. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, Jerusalém no caso, pois era perfeita graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e derramava as tuas prostituições sobre todo o que passava para seres dele. Aí ele diz: e tomaste os teus vestidos, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Lugares altos eram os lugares que os judeus adoravam os deuses estranhos, mostrando exatamente essa prostituição espiritual. O que na verdade João está nos mostrando é aquilo que os profetas já falaram no Antigo Testamento, mas agora ele está mostrando de uma forma maior, porque o julgamento está próximo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então, que eu quero te mostrar o segundo motivo do porquê Jerusalém está sendo julgada. O primeiro motivo, prostituição espiritual. E o segundo motivo, por matar apóstolos. E agora sim, agora você vai ver que Jerusalém é mesmo a grande prostituta. Vamos lá? Olha só, Mateus 23, 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e que? Escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em, para que sobre vós caia todo o sangue, guarde essa expressão, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias. Veja que todo o sangue do justo seria cobrado de Jerusalém. Filho de Beraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Passa o próximo, por favor. Olha só. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são o quê? Enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o que quiseste? Eis aí abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Observe aqui que Jerusalém é uma cidade que está acostumada a matar profetas, e que haverá um julgamento sobre a cidade. Quando a gente fala cidade, se refere aos moradores, viu, gente? Segue aí, então, para o próximo texto, Lucas 13:31. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer o quê? Matar-te. Respondeu-lhe Jesus: ide dizei a essa raposa: eis que vou expulsando demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, caminhar hoje e amanhã, e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Me parece que Jerusalém tem a fama de matar profetas. Olha só. E ele vai dizer no próximo, pode passar por favor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. E assim ele vai anunciar um juízo sobre Jerusalém. Agora nós vamos fechar essa interpretação
voltando lá no texto, por favor. Pode passar. Não, para frente. Aí, pronto. João nos revela a grande cidade no texto onde 3 profetas foram mortos. Você está entendendo, então? Aonde que ele revela quem é a grande cidade? O que é a grande cidade? Jerusalém. Não é no texto onde 2 testemunhas foram mortas? 2 profetas da antiga aliança que voltaram e pregaram em Jerusalém foram mortos. E ele agora, na hora que ele vai revelar que cidade é essa, ele vai, onde também o seu Senhor foi crucificado, mostrando que um 3º profeta também foi morto. E é exatamente no 11. Veja a inteligência de João na revelação das passagens. Eu, sinceramente, eu amo muito tudo isso aqui, viu? A gente percebe que ele foi muito inspirado. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade, que é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, Jerusalém é a cidade que está acostumada a matar profetas. Agora, vamos fechar nossa interpretação no capítulo 18. Passa, por favor. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande? Aqui já é a destruição da cidade, viu? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos, e porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Glória a Deus. Passa ao próximo, por favor. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo e de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre... Jesus não disse que todos que foram mortos sobre a terra, o sangue seria cobrado de Jerusalém? Então estamos vendo aqui a destruição da grande prostituta. Nesse caso, o Senhor está destruindo a cidade para renová-la, para restaurá-la, porque Ele está voltando para estabelecer o seu governo e vai haver justiça em Jerusalém. Amém? Então, quem é a grande prostituta de Apocalipse 17? É o cristianismo de mãos dadas com Roma? É só seguir o que João está falando, né? É Jerusalém, a grande prostituta. Pode passar o próximo, por favor. A cidade que domina sobre os reis da terra. Agora eu quero fazer esse fechamento, mostrando para vocês essa questão da prostituta. Porque entendemos perfeitamente que quando uma mulher quer seduzir o homem, ela vai colocar aquela roupa sensual, no caso uma prostituta, e ela vai para uma esquina. E através dessa sensualidade vai atrair os homens, para que os homens possam se deitar com ela. Na visão, a mulher, a prostituta está sobre a besta. A besta, no caso, é o anticristo. Não é? Então, a gente entende que quem está em cima do animal está dominando o animal. Não é assim? Quem está montado no animal está dominando o animal, não é assim? Então, nesse caso, o anticristo ele foi atraído para tomar Jerusalém, porque não sei se você estuda história, Jerusalém sempre foi alvo de disputa. Já foi dominado pelos assírios, pelos babilônios, pelos medo-persas, pelos gregos, pelos romanos, pelos otomanos, e até hoje tem guerra lá, não é? Então, está me mostrando que o anticristo, no caso, é o último a possuir a cidade, a subir para tomar a cidade, para possuir, ele está sendo levado a isso. Então, por isso, essa figura é a mulher que domina sobre os reis da terra. Ou seja, Jerusalém domina, porque todos querem tomar a cidade. Porque de lá é uma cidade muito importante, porque de lá o Messias vai governar. No mundo espiritual, isso tem um movimento muito tremendo. Sempre houve disputa por aquele pedaço de terra. Por que ninguém disputa o Haiti?
Engraçado, né? Ninguém vai lá tentar tomar. Agora Jerusalém por causa, as questões espirituais, elas são muito importantes de você entender. Do que no mundo espiritual as coisas acontecem. Só para te mostrar que Jerusalém é o centro. E por isso existe tanta guerra, tanta disputa por aquele lugar. Porque Cristo vai reinar a partir de lá, quer Satanás queira ou não. Não importa o que ele faça. Cristo vai reinar a partir de Jerusalém. Isso não tem negociação. E eu quero te mostrar aqui o cerco a Jerusalém, a forma como ela vai ser destruída. A gente já vai para o intervalo. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra quem? Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente o quê? E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Eu li Zacarias capítulo 12. O que nós estamos presenciando aqui é a batalha do Armagedon. João ouviu o número dos soldados envolvidos na batalha do Armagedon. Armagedon vem de Armegido, ou Vale do Megido. É uma planície que tem em frente ao Monte Carmelo. É interessante, né, que o general Patton, um dos generais da Segunda Guerra, olhou para aquele vale e falou: uau, que lugar magnífico para uma batalha. Não sei se ele tinha lido o livro do Apocalipse, né? Mas já fala que ali vai ser a última batalha da humanidade. João ouviu o número de soldados e chegava a 400 milhões de soldados. Nunca se juntou um efetivo desse para uma batalha. Imagine que o rio Eufrates vai se secar quando a sexta trombeta quando a sexta taça for derramada. O rio Eufrates vai se secar para os povos do Oriente, aqueles que têm o olhinho puxado, atravessar para ir para a batalha a pé enxuto. Os soldados são vistos em Jerusalém, os soldados são vistos no Vale de Josafá e também no Vale do Megido. Observe a quantidade de soldados subindo para destruir Jerusalém. Mas saiba de uma coisa: no final da tribulação, conforme está escrito em Zacarias capítulo 14, haverá arrependimento da nação de Israel. A Bíblia diz o seguinte lá: e olharão para aquele a quem transpassaram, e vão se arrepender do menor ao maior. Toda a casa de Israel vai se arrepender um por um, e é nesse momento que Cristo volta. É interessante, irmãos, porque Isaías 63 vai mostrar assim para nós: quem é esse que vem com vestes salpicadas de sangue? Aleluia! Ele é poderoso na batalha, poderoso para salvar. Aleluia! E Cristo volta então para socorrer os judeus no seu pior momento, porque houve arrependimento. Só mesmo uma tribulação desse tamanho para amolecer o coração endurecido dos judeus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então haverá essa grande batalha e Cristo volta no final dela para restaurar e para resgatar os judeus. E eles então entrarão no pacto pela primeira vez como nação. Tem muita coisa boa para a gente ver ainda, é ou não é? Glória a Deus. Bom demais, né? Pode passar o próximo. Eu quero só mostrar aqui um negócio para você interessante. O mesmo anjo que mostrou a prostituta para João, no capítulo 17, é o mesmo anjo que mostra a nova Jerusalém descendo do céu. Olha só, o mesmo anjo. Vamos comparar os textos, por favor, para a gente finalizar. Coloca aqui, coloca o outro. Olha só, Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo. Aí ele vai mostrar a grande prostituta, não é? O anjo que tem as 7 taças. Aí ele vem dizendo aqui, no 21:9, já chegando o estado eterno, ele diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Confirmando a nossa interpretação, é o mesmo anjo que mostrou a prostituta, que é a Jerusalém, aquela corrompida, é o mesmo que mostra a nova Jerusalém sendo renovada. Glória a Deus. Interpretação fechada, a gente sai daqui certo de que é desse jeito. Amém? Sem dúvida nenhuma. Glória a Deus. Então, o método judaico foi posto à prova e ele se demonstrou eficiente. Mas ainda tem mais 2 aulas, né, irmãos? Glória a Deus para a gente estudar. Bom demais. Então, eu quero que vocês possam ir para um intervalo. Converse, 18 horas a gente retorna para cá.